Voltamos com o debate entre os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui pela TV Universitária. Neste bloco, os candidatos também farão perguntas entre si, abordando desta vez o tema pesquisa. O tempo para cada pergunta será de 1 minuto, para as respostas 3 minutos, a réplica e a tréplica também de 1 minuto. Informamos novamente que os tempos serão rigorosamente controlados e caso o candidato ultrapasse, será cortado o áudio. Conforme a ordem estabelecida por sorteio, agora nós temos a candidata Rosuíta fazendo a pergunta para o candidato Elmiro. Rosuíta, 1 minuto. Professor Elmiro, o senhor que conhece bem o cenário privilegiado do hospital, de clínicas, para pesquisa e para formação profissional, de todos os futuros profissionais da área da saúde, como é que o senhor vê a possibilidade da gestão do hospital por uma empresa que ainda não consegue garantir o financiamento da pesquisa e da extensão e do ensino dentro do hospital? Bom, candidato, então o senhor tem 3 minutos. Vamos lá. Professora Rosuíta, isso me causa muita preocupação. Nós que estabelecemos há muito tempo esse processo de construção, a duras penas, de todo o projeto que leva em conta a questão da pesquisa e que ela possa reverter em projetos de ensino e de melhoria da qualidade da assistência, quando somos defrontados com uma empresa capaz de nos gerenciar, sem nos dar as condições plenas de entendimento de como ficará esse tipo de comportamento dentro do hospital, isso é extremamente preocupante. Por outro lado, quando você olha, e nós já temos essa experiência com a Fundação de Apoio, a Fundação de Apoio gerencia muito bem projetos de pesquisa e nos dá toda a tranquilidade, inclusive na prestação de contas dos órgãos de fomento e assim por diante. Você trocar algo que funciona por algo que nós não sabemos ainda como será executado é um problema e um salto, eu diria, no escuro, sem precedentes do ponto de vista administrativo. Entendo toda a dificuldade que existe na manutenção da Fundação de Apoio, mas eu não posso concordar em trocar alguma coisa que nos dá a retaguarda por uma que realmente nós não sabemos como será. Outra questão que me preocupa é que nós estamos num momento de inflexão de curva e dentro do hospital o gerenciamento da pesquisa deve assumir em breve tempo um comportamento algo diferente, gerando inclusive a possibilidade de inovação tecnológica e registro de patentes. Como fica isso no âmbito da empresa? A quem pertence? Qual é a autonomia da universidade dentro do hospital nesse próprio processo de gerenciamento da sua pesquisa e das suas ações assistenciais? Nós precisamos, professora Rosuíta, de empreender um debate com toda a comunidade, verificar o que está se passando fora. Nós temos alguns números, algumas evidências de que algumas instituições passaram a aderir à empresa, mas acontece que nós precisamos ver os termos contratuais e precisamos entender que a nossa situação histórica é diferente de outras que não têm a unidade gestora ainda do hospital. Vamos trabalhar, isso será difícil. Candidata Rosuíta, você tem 1 minuto para a réplica. Veja, nós entendemos que fere a autonomia universitária, no sentido de que a empresa, no que a gente sabe dela, né, e do que a gente leu, ela só diz que vai apoiar as finalidades universitárias, apoiar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, veja, se por um lado, as pessoas que estão ainda com dúvidas em relação a isso, nós docentes, técnicos e os próprios estudantes, nós temos que decidir, mas é como o senhor disse, é uma decisão coletiva, é uma decisão colegiada. Todos nós devemos saber todas as informações a respeito dessa empresa, porque quando ela diz apoiar, ela não garante que essas ações serão executadas. Obrigado, candidata. Candidato Elmiro, 1 minuto para a tréplica.
Na nossa forma de pensar, nós queremos defender cada vez mais a autonomia de gestão da universidade. Queremos defender esse espírito de debate permanente, que as pessoas participem, que sejam ouvidas, que apresentem as soluções possíveis. Eu tenho dito que a autonomia é sempre uma via de mão dupla. Nós criamos as condições, nós temos as ideias, comunidade pensante, a universidade tem quadros excepcionais do ponto de vista de conceber uma ideia, de propor soluções e alternativas. E assim, a partir dessa análise criteriosa e crítica, nós apontarmos quanto à possibilidade de um avanço, não uma perspectiva que pode redundar em algum fracasso administrativo. Tá certo, muito obrigado, candidato. Esta, então, foi a primeira rodada. Nesta segunda rodada de perguntas, o candidato Guimes faz a pergunta para o candidato Alfredo. Professor Guimes, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Professor Alfredo, como a ProPP, junto com a ProRer e a ProPlad, podem contribuir para a qualificação dos técnicos administrativos através dos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado da UFO, e também melhorar a dedicação à pesquisa dos nossos estudantes de pós-graduação? Candidato Alfredo, o senhor tem 3 minutos para dar a sua resposta. Então, essa questão da qualificação, da capacitação, da formação, tem um momento novo na universidade, agora, principalmente para o técnico administrativo. Nós temos na história da universidade alguns técnicos mais antigos que faziam faculdade, quando ingressaram no concurso na UFA, abandonaram a faculdade, porque a carreira não propiciava nenhum crescimento. Com o ganho dos movimentos sindicais, de uma nova carreira que valoriza, agora nós temos um momento novo na UFA. Nós tivemos no último ano mais de 100 funcionários nossos terminando cursos de graduação à distância, de qualidade, isso melhorando o seu envolvimento. Na universidade, agora é outro momento. O que não era aqueles cursos de curta e média duração, apenas para cumprir algumas etapas, agora tem que ser mesmo para capacitação, porque existe uma oportunidade nova. Então nós temos um planejamento para nós fazermos de imediato um curso de especialização em gestão pública para todos os nossos servidores. Queremos fazer à distância, que nós podemos atingir 300, 400, 500 servidores, para aqueles que estão nas secretarias, nos laboratórios, em todos os segmentos da universidade, saber o que é público, o que é edital, o que é TCU, essa coisa que fica muito restrito à administração superior, e os nossos técnicos, sem saber, por isso às vezes cometem algumas falhas. Em seguida a isso, nós temos que criar a oportunidade do mestrado profissional específico para cada área. O nosso técnico que trabalha no laboratório de química tem que ter uma capacitação, da física outra capacitação, laboratório de semente ou fertilizante, outro nível de capacitação no mestrado profissional para isto. E nós podemos fazer, garantindo o que já foi dito pelo senhor mesmo, um trabalho para nós termos o técnico substituto, e também garantir às unidades acadêmicas o professor substituto, para nós estimularmos os nossos professores que já chegaram no doutorado para o pós-doutorado, para nós consolidarmos a internacionalização da nossa universidade. Nós temos que implementar, por meio das duas pró-reitorias, da pós-graduação e também de recursos humanos, a mobilidade nacional e internacional para os nossos técnicos, porque hoje, o senhor bem sabe, nós temos alguns laboratórios que uma boa parte dos nossos novos técnicos já são mestres, doutorandos que estão trabalhando nesses laboratórios, não apenas como técnicos administrativos de auxiliar de serviço, mas também como pesquisadores. Então agora é um outro momento, nós vamos entrar numa nova fase na universidade de determinação na vocação da qualificação e na capacitação das nossas pessoas. E os nossos alunos, cada dia mais nós estamos tendo professores novos, todos já com nível de doutorado e cada um seu aluno de iniciação científica. Os nossos programas de pós-graduação e mestrado, agora nós conseguimos que todas as unidades acadêmicas, nós 31 unidades acadêmicas na universidade, tem já aprovado no seu conselho universitário e encaminhado à CAPES o seu programa de pós-graduação. Tempo esgotado, candidato. Professor Guimes, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Nós entendemos, a chapa participação, que é preciso, né, em nível de mestrado e doutorado, né, que é a pós-graduação em estrito senso também, nós defendemos a reserva de vagas nesses programas para os técnicos administrativos e no caso daqueles estudantes, né, porque a demanda de bolsa da CAPES, a quantidade de bolsa CAPES, CNPq e FAPEMIG ainda são insuficientes, né, para atender a todos os estudantes. Então pensar, né, a gente defende a criação
de um programa de bolsas, né? Como tem a bolsas da UF na iniciação científica, por exemplo, criar um programa de bolsas também para os estudantes que não são contemplados, né? A gente acha que isso também é importante. Ok. Candidato Alfredo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Professor Guilherme, concordo plenamente com tudo que você disse. A questão da reserva das vagas, nós temos um problema com o Ministério Público, que vai nos bater dizendo que isso é reserva, que é privilégio. Nós temos que trabalhar isso aí na qualificação, na oportunização de uma capacitação dos nossos técnicos para eles poderem concorrer em igualdade de condição com o aluno que vem de fora. E isso aí, hoje na universidade, nós já temos alguns técnicos em laboratório participando de publicações, dos projetos de pesquisa, que isso vai qualificar o seu currículo Lattes para que ele possa concorrer. E a questão de nós criarmos bolsas hoje, nós temos o fundão, né, que está hoje na FAO, nós podemos pegar parte desse fundão, discutir no conselho diretor, provocar o conselho diretor, para que parte desse recurso seja encaminhado, na nossa opinião, muito para a cultura também, porque também carece desse apoio e dessa maior apoio aos pesquisadores técnicos da nossa universidade. Obrigado, candidato. Então, mais uma rodada de perguntas feita. Agora nós vamos para mais uma próxima. Agora, desta vez, candidato Elmiro, perguntando no tema pesquisa para a candidata Rosuíta. 1 minuto para a pergunta, candidato. Professora Rosuíta, a senhora que há pouco terminou um trabalho de pesquisa bastante grande, eu queria perguntar o seguinte: o que a senhora faria para aumentar a quantidade e a qualidade da produção científica da UF? E depois, como transformaríamos essa pesquisa de a quantidade e a qualidade em tecnologia voltada para o bem-estar da nossa população? Candidato, a senhora tem 3 minutos para a resposta. Veja, professor Elmiro, nós estamos defendendo uma pesquisa que dê conta também de respeitar a qualidade de vida do pesquisador. Né? Essa pesquisa estilo fast food, que nós temos que responder a editais, que nós temos que fazer, que nós temos que isso, que nós temos que... Nós estamos vendo pessoas adoecerem na UF. Né? Nós estamos vendo pesquisadores por essa questão louca de responder a tudo, de ter que produzir e que a CAPES vai isso, a CAPES vai aquilo. Quer dizer, nós estamos numa seara que é difícil parar. Ao mesmo tempo, nós somos avaliados em produção. Mas veja, nós estamos numa universidade que tem muita qualidade, especialmente na pesquisa. E nós temos respostas que nós temos que dar para essa população. Vamos pensar na nossa área na medicina. Quantas respostas, na área da saúde de uma forma geral, quantas respostas nós temos que dar para a população no sentido de pesquisar, para que a qualidade de vida dessa população, que nós somos responsáveis por ela, e agora ainda, maior ainda, Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba, né, o quanto nós temos que pesquisar. Mas veja, há de ser uma pesquisa que respeite a questão social, que dê conta de responder aos compromissos sociais que nós temos. Nós não temos só compromissos assumidos com o ensino ou com a extensão. Nós temos compromissos assumidos com a pesquisa. Então, veja, acho que nós temos que fazer um tempero. Há de se produzir, mas veja, a CAPES também é formada pelos nossos pares. Nós temos que fazer uma discussão mais ampla sobre isso em outros níveis. Por que se quer tanto? Por que se quer tanto? Nós não podemos pontuar outras atividades do professor. Né? Será que ser um bom professor significa que eu tenho que ser um excelente pesquisador? Ou a gente entra professor na universidade e se transforma num pesquisador? Ou esses jovens doutores que estão entrando, eles já são pesquisadores, eles já vêm com essa natureza. Então talvez a gente tenha que inverter um pouco a lógica dessas pessoas que estão chegando. Mas veja, nós temos que pesquisar, temos que dar respostas específicas para uma população que nós somos responsáveis por ela do ponto de vista social. E aí transformar essas nossas pesquisas em tecnologias que façam melhorar a qualidade de vida dessa população. Mas veja, sem esquecer que atrás de uma pesquisa tem um grupo de pessoas que também deve ser respeitado, tanto no seu potencial quanto na sua capacidade de pesquisar. Obrigado, candidata. Candidato Elmiro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Concordo perfeitamente com a análise que a senhora fez do assunto
E ainda quero dizer o seguinte, nós temos como proposta uma criação de centros integrados de tecnologia para que a gente possa, a partir do movimento de incentivo à pesquisa na área básica, ter, como já se diz por aí, como um efeito colateral dessa pesquisa, a inovação tecnológica. Então, essa é uma ideia já antiga, desde 2007 nós estamos tentando mostrar essa possibilidade e queremos realmente implementá-lo. Ajuntando aí um contingente de pesquisadores, de estudantes de todas as áreas, de todos os níveis, e aí sim, a partir daí, o produto acabado pode certamente beneficiar a nossa população. Muito obrigado, candidato. Rosuíta, você tem 1 minuto para a tréplica. Veja, professor Elmiro, talvez as nossas pesquisas elas não desaguem preferencialmente ou com maior potência em tecnologias como a gente as vê. Mas veja, em várias pesquisas que a gente vê, o que nós estamos querendo é que a gente entenda como é que o homem muda comportamento. Porque, veja, 70% da carga de doença no mundo só vai ser resolvida por mudança de comportamento. Como é que a gente faz isso? Que tecnologia precisa ser usada para que por exemplo, um diabético seja capaz de se cuidar? O que ele tem que ouvir? Qual é a formação que nós temos que dar para esses profissionais da área da saúde, no sentido de que internalizem metodologias que façam no outro uma mudança de comportamento? Porque se isso é verdade, nós temos que investir na tecnologia da informação. Muito obrigado, candidata e candidato, pela rodada de perguntas. Agora nós temos mais uma, a última deste bloco, sobre pesquisa. Desta vez, candidato Alfredo faz a pergunta ao candidato Guimes. Candidato Alfredo, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Professor Guimes, o senhor tem uma atuação brilhante na linha de pesquisa sobre reciclagem. Na sua opinião, como a UFO poderá ampliar sua contribuição por meio de pesquisa para a sustentabilidade ambiental de nossa região? Candidato Guimes, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Essa questão do desenvolvimento sustentável, ela é fundamental. Eu acho que a universidade ela vem, aos poucos, assumindo o seu papel, né, na questão do desenvolvimento sustentável, mas ainda ela precisa dar passos mais largos, né? A gente viveu aí os últimos 9 anos, mais ou menos, sem um programa de reciclagem, né? Hoje eu vejo que nós já começamos a dar os passos para instituir um programa de reciclagem. Coisa simples, né? O lixo com cada cor, você depositar o lixo adequado. Isso é fundamental para uma universidade que se quer ser referenciada pela sociedade, né? Logo que terminou o processo anterior, né, de eleição, da qual eu participei, a gente tinha uma defesa árdua, né, do desenvolvimento sustentável. E naquela época a gente tinha problemas de laboratório de tratamento de resíduos que não estava funcionando, a gente vinha falando sobre isso. Quando veio o plano diretor do Campus do Glória, fizemos propostas para que os resíduos de alimentos, tanto da universidade quanto da cidade e do município, possam ser usados, né, para geração de bioenergia. A gente já viu que na resolução do consumo, plano diretor, eles vão usar o resíduo de alimentos para compostagem. Nós estamos avançando nesse sentido. Eu acho que a gente, nos últimos anos, agora os 2 anos, a universidade vem avançando nessa questão. Mas eu acho que nós podemos fazer mais, né? Por exemplo, os campi que estão para ser iniciados, né, como Monte Carmelo, Patos de Minas, precisam ter uma visão de arquitetura sustentável, uma visão de engenharia civil sustentável, e a gente tem os nossos profissionais na universidade que podem e devem contribuir para esse campo sustentável, para que a universidade, em cada lugar que ela esteja, ela possa contribuir com o desenvolvimento daquele município. Então, eu acho que a universidade começa a dar os passos, né, nesse sentido. E é fundamental, né? Eu, como trabalho já há muitos anos, né, 25 anos aqui com reciclagem de lixo, né, eu acho que nós temos muito a contribuir
E temos que cumprir esse papel social que é fundamental. Então, desenvolver pesquisas mais apontadas também no desenvolvimento sustentável. A nossa frota de ônibus pode ser movida a biodiesel gerado pela própria universidade. A gente tem aqui os laboratórios que trabalham com biodiesel. Então, esse é um outro exemplo, né? Aproveitamento de águas residuais também. Eu acho que nós estamos começando a caminhar nesse sentido. Muito obrigado, candidato. Candidato Alfredo, o senhor tem um minuto para réplica. Essa questão da reciclagem é um eixo fundamental na sustentabilidade, né? Por isso eu gosto tanto do seu trabalho e tenho colaborado com a universidade. Nós criamos a Diretoria de Sustentabilidade na Prefeitura, com o professor Ercio, que tão brilhantemente participou na elaboração, pela primeira vez, uma discussão ampla de um campus totalmente baseado na sustentabilidade. Queremos fazer uma revisão do projeto de Ituiutaba, do Pontal, que é um bom projeto, mas pode ser melhorado, e vamos começar a discutir agora o campus de Patos e Monte Carmelo. Esperamos contar com a colaboração de todos que participam dessa questão da sustentabilidade. Devemos inaugurar ainda agora, nos próximos dias, né, a central de tratamento de resíduos do Hospital de Clínicas, que é um grande produtor de resíduos perigosos, e que hoje nós gastamos um recurso considerável com uma empresa terceirizada, e agora nós estamos lá com a central prestes a inaugurar, e o nosso laboratório de biodiesel, que você bem diz aqui, e no Pontal também. Tempo esgotado, candidato. Professor Guimos, o senhor tem mais um minuto para a tréplica. A nossa chapa, na participação, ela defende realmente que a universidade possa trilhar esse caminho da sustentabilidade. E isso tem que ser uma discussão que tem que ser feita junto com o município onde ela está inserida, contribuir também na questão do Estado. A gente tem problemas de saneamento básico, então projetos, né, que a universidade pode desenvolver a partir, por exemplo, da engenharia civil, da engenharia ambiental, para contribuir com o desenvolvimento, né, das comunidades, né, comunidades quilombolas, comunidades carentes. Então esse é o papel que nós defendemos para a universidade, não só desenvolvimento sustentável interno, né? A universidade crescer com essa visão, mas que ela contribua, que ela se insira realmente dentro daquele município onde ela ocupa, no sentido de contribuir para que a gente tenha, né, uma sociedade mais sustentável, né, para o futuro. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os candidatos pela participação neste terceiro bloco, em que a gente tratou do tema pesquisa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, os candidatos fazem perguntas novamente entre si e o tema no quarto bloco é extensão. Portanto, não saia daí que a gente volta depois do intervalo.